A infância carrega consigo muitos medos que nós, como adultos, às vezes nos esquecemos. O medo do escuro, do abandono, da solidão e até mesmo da morte. Skinamarink, o primeiro longa-metragem do Kyle Edward Ball, é muito bem sucedido em relembrar esses medos e dar a eles uma nova textura. E eu nunca vou perdoar esse homem por isso. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu te convido a pegar uma lanterninha enquanto a gente vasculha uma casa completamente no escuro, sem a supervisão de um adulto, e encontra visões tenebrosas escondidas em cada canto. O filme que eu vou comentar hoje caiu na boca do povo, virou hit no TikTok e está sendo comentado todos os dias no Twitter. Considerado por muitos como o filme mais assustador do ano passado, Skinamarink é o longa de estreia da carreira do Kyle Edward Ball. Esse filme me assustou, me deixou ansioso, tirou o meu sono e, pior de tudo, tem me assombrado desde então. E hoje eu vim aqui comentar com vocês o que eu achei dele. Mas antes da gente passar 1h30 olhando para brinquedos jogados no chão e cartoons antigos, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. In this house. Kyle Edward Ball é um diretor canadense que nasceu em Edmonton, na província de Alberta. Ele assombrou o mundo pela primeira vez com seu curta-metragem REC, lançado em 2020. E, inclusive, esse curta está disponível no YouTube e eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir. Em 2022, ele voltou para a boca do público com força total, lançando Skinamarink, seu primeiro longa-metragem, que inclusive é baseado nesse curta-metragem anterior, custou apenas $15 mil e estreou em vários festivais, causando um furor, tomando a internet de surpresa e, surpreendentemente, hitando no TikTok. A sinopse é bem simples e bem direta. Duas crianças, a Kaylee e o Kevin, acordam no meio da noite sem saber onde foi parar o pai deles, que sumiu sem dar nenhuma satisfação. Além disso, todas as janelas e portas da casa onde eles estão simplesmente sumiram e eles passam a ficar no escuro, iluminados apenas pela luz da televisão e algumas lanterninhas. É importante ressaltar que esse não é um filme normal. Ele não tem um roteiro divididinho numa estrutura de 3 atos, ele não tem muito diálogo e etc. Na maior parte do tempo, o Kyle Edward Ball passa enquadrando os corredores, os cantos, as escadas, os lugares mal iluminados. E são poucas as vezes que a gente vê os personagens principais. Inclusive, eu acho que quase nunca a gente vê o rosto deles. Então, se você tá esperando aquele filminho de terror tradicional, com susto e jumpscare a rodo, e uma historinha toda bonitinha, gata, talvez esse aqui não seja pra você. Mas pode assistir, tá? Eu não tô aqui pra dizer o que o seu ninguém deve ver ou não ver. Longe de mim, inclusive. In this house. A primeira vez que eu tive contato com esse filme foi vendo muita gente no Twitter falando sobre ele. Eu não sabia sobre o que se tratava, eu não sabia qual era a história, quem era o diretor, eu só tinha visto alguns amigos, alguns queridos, dizendo que era um puta filme apavorante do caralho. E assim, eu tava num quarto de hotel depois da CCXP, tava cansado pra cacete, mas ainda assim eu peguei meu celular e eu fui pesquisar a sinopse e algumas imagens soltas do filme só pra saber que diabo era aquilo. E eu não vou mentir, só de ver alguns framezinhos ali, eu fiquei tão apavorado que eu tive que ir no YouTube pesquisar videoclipe de diva pop pra poder dormir. Inclusive, tá aqui stream no CD novo da Tovilô, tá bom? Obrigado. Só que assim que eu cheguei em casa e fui pesquisar um pouco mais a fundo sobre o Skinamarink, eu acabei me deparando com umas reações bem extremas. De um lado, tinha uma galera dizendo que de fato era um filme muito assustador, completamente cruel e brutal,
E do outro, tinha uma galera dizendo que era um filme muito chato, enfadonho e arrastado. Enfim, fui lá e assisti. E eu tendo sim a concordar com a segunda galera. Eu acho um filme chato, enfadonho e arrastado. E talvez seja por isso que eu gostei tanto dele e considero ele um dos melhores filmes de terror de 2022. Mais uma vez, eu entendo que não é um filme fácil e nem todo mundo vai gostar. O diretor não parece estar muito interessado em apenas contar uma história. Ele quer te fazer passar por uma experiência sensorial. É algo bem experimental mesmo. Ele não quer que você veja apenas o que está acontecendo com os personagens. Ele quer que você entre na pele deles. Além disso, é um filme que, na minha opinião, exige um grau de comprometimento e de imersão muito alto. Você não pode ver enquanto você estiver mexendo no celular, por exemplo. E para você ter esse sentimento de imersão total, a melhor coisa que você pode fazer é ver ele de noite, luzes desligadas e de preferência num fone de ouvido. Aí sim você vai ficar com um cagaço, assim como eu fiquei. Toda essa volta para dizer que sim, Skinamarink entrou disparado na minha lista de melhores filmes de terror do ano passado. E tá tudo bem, eu sei que essa é uma opinião que nem todo mundo vai compartilhar. Se você não gostou do filme, é sua opinião, tá tudo certo, mas eu acho que ele é um filme propositalmente desafiador. Ele quer apresentar uma história que é difícil de engolir. Ele quer causar essa sensação e te deixar desconfortável. In this house. Uma coisa que ficou muito na minha mente depois de assistir esse filme é como ele brinca muito bem com o conceito de fantasmagoria. Existem várias definições, vários conceitos e até mesmo várias abordagens teóricas diferentes para o que exatamente é fantasmagoria. Mas eu estou voltando para os princípios do teatro de horror, onde os artistas costumavam fazer truques com luzes, sombras e objetos, causando no público a sensação de que estava vendo fantasmas, assombrações e outras coisas sobrenaturais. Eventualmente, isso foi sendo incorporado na definição de fantasmagoria e hoje em dia, de acordo aqui com o dicionário da internet, um dos conceitos dessa palavra é aparência que produz na mente uma impressão ou ideia falsa. Isso tudo para dizer que o diretor brinca muito com alguns dos nossos medos mais primitivos, dentre eles, o medo do escuro. Você vê essas crianças completamente sozinhas e abandonadas, vagando pelos corredores e quartos mal iluminados dessa casa, enquanto elas se deparam com a possibilidade de que algo sobrenatural está acontecendo. E quando o Kyle Edward Ball decide filmar cantos escuros e manter aquela câmera dele parada por alguns segundos ou até mesmo minutos, ele produz um efeito que eu particularmente acho fodido de assustador. Várias vezes eu me pegava imaginando coisas naquelas cenas. Coisas que eu tinha certeza que eu tinha visto ali num canto escuro, mas bastava voltar alguns segundos para eu perceber que não, era só coisa da minha cabeça. E isso acabou despertando uma série de memórias nostálgicas para mim e como eu, quando era criança, também morria de medo do escuro. As trevas, enquanto conceito utilizado no terror, são muito eficazes justamente pela sugestão do que pode estar à espreita. A gente não sabe o que está ali escondido nas sombras, a gente não sabe o que está observando a gente. E isso por si só é algo completamente inquietante. Ao longo de 1h30, eu me pegava achando que algo terrível poderia acontecer, que essas crianças iriam morrer, ou então que só ia aparecer alguma coisa que ia me causar um infarto, assim. E eu acho absurdo como o Kyle Edward Ball consegue estender essa sensação. Ele prolonga esse efeito ao ponto de que é quase insuportável. E isso, pra mim, só prova como o diretor é bom, porque você não sabe muito sobre esses personagens, você não sabe sobre a vida deles, sobre como eles estão se sentindo naquela situação. Mas ainda assim você começa a temer por eles. Justamente porque você também tá num lugar sem muita informação e sem saída. Você só pode continuar assistindo. E é por isso que quando o horror bate, ele bate de jeito. É forte como um soco no estômago. Esse filme tem pelo menos 3 jumpscares e eu achei todos eles assustadores, a ponto de quase ter gritado 3 e pouca da manhã.
O primeiro deles, inclusive, me fez muito ter a ideia de simplesmente fechar meu computador e dormir e terminar o filme quando tivesse claro. Mas eu fico feliz que isso não aconteceu, porque eu acho que a experiência à noite sozinho, isolado, é perfeita. In this house. Eu cheguei a falar de memórias nostálgicas da infância e eu queria expandir um pouco mais esse pensamento, porque eu acho que o Kyle Edward Ball consegue trabalhar muito bem isso, não só aqui, mas também no curta que deu origem a esse filme, o REC. Nos dois filmes, o diretor opta por usar uma fotografia que é bem envelhecida e meio distante, quase como se os filmes tivessem sido gravados numa Super 8. Além disso, as filmagens têm uma textura muito especial, toda granulada e com pouca definição. E isso, inclusive, ajuda a aumentar ainda mais o cagaço. A impressão que eu tive, vendo tanto o Skinamarink quanto o REC, é que eu estava assistindo algo saído diretamente da quinta camada da Deep Web. Algo proibido mesmo. E tem um quê de voyeurístico nessas imagens. Elas te atiçam, elas captam a tua atenção, ao mesmo tempo que elas também causam repulsa. E para mim, o simples fato dele conjurar essas imagens desse jeito, nesse formato e com essa textura, já é o bastante para evocar um sentimento nostálgico. Um mergulho nas nossas próprias memórias, mesmo que a gente não tenha passado por algo remotamente parecido com isso aqui. A gente nunca sabe se essas duas histórias se passam no presente, nos anos 90, na década de 80, sei lá. Não existe nenhum tipo de objeto ou tecnologia que demarque qual é a ambientação desses filmes, qual é o lugar temporal que eles ocupam. Só que quando aliado a essa filmagem meio envelhecida, isso causa um efeito bem estranho e bem curioso. A gente automaticamente pensa no passado. Principalmente porque a gente já está muito acostumado com imagens digitais, com muita resolução, muita definição e sem nenhum tipo de ruído. E quando a gente para se colocar na pele dos personagens, que são duas crianças, a gente inevitavelmente se vê empurrado em direção a um abismo de nostalgia. E não é uma nostalgia legal e divertida, igual Stranger Things fez quando fabricou toda uma ideia falsa dos anos 80. É quase como se fosse um fantasma do passado que agora está assombrando o presente. E ainda tem a questão da temporalidade, porque o filme é sim lento e arrastado. O diretor se demora nas cenas, mesmo quando não tem nada importante acontecendo nelas. E isso, para mim, também é um fator inerentemente nostálgico. Eu não sei vocês, mas a cada dia que passa, eu percebo como o meu senso de tempo não era nem um pouco formado quando eu era criança. Às vezes uma fila de mercado, a espera para poder brincar, a antecipação por algum evento muito importante, tudo isso parecia durar horas, meses, semanas. E isso era algo agonizante, era algo que eu não suportava. Para mim era esperar um tempo infinito, era conhecer a eternidade. E nesses dois filmes, o Kyle Edward Ball consegue recriar essa sensação de que o tempo está correndo lento até demais. E isso só aumenta a tensão e a agonia que os dois causam em mim. E sinceramente, foi parte do motivo pelo qual eu achei tanto o REC quanto o Skinamarink brilhantes. Por isso que depois de um tempo, pensando bem, a história pouco me importa tanto no curta quanto no longa-metragem. Eu não queria de fato saber o que ia acontecer com os personagens, se ia ter alguma reviravolta ou se algum susto muito grande estava para chegar. Eu estava apenas sendo guiado pelas sensações, pelas imagens e pelos sentimentos que os dois filmes evocavam. Tudo isso acaba sendo um experimento bem legal, mas é aquilo, você precisa estar disposto para embarcar nessa pira. E é por isso que o senso de imersão é tão importante, por mais que ele também potencialize o horror de um jeito absurdo. Agora, eu vou deixar uma recomendação aqui. Se você viu Skinamarink e gostou, ou até mesmo se você detestou o filme, assiste o REC. Ele é mais curtinho, são só 30 minutos, e eu achei ele muito mais impactante e muito mais brutal, mesmo sem ter jumpscare. Tem umas duas cenas ali, umas duas falas, na verdade, que me deixaram completamente sem chão.
Enfim, eu sei que a gente está muito acostumado com esse cinema narrativo, onde tudo precisa ter uma explicação muito bonitinha e a história precisa seguir um curso linear, ou então ela não está fazendo o trabalho dela direito. Mas eu acho que esses dois filmes, tanto o REC quanto o Skinamarink, oferecem uma alternativa para quem está um pouco cansado disso. E é claro que se você quiser prestar atenção na história, eu acho que também tem muita coisa sendo dita ali nas entrelinhas. São filmes que falam sobre abuso, sobre abandono e principalmente sobre a impotência de uma criança frente à enormidade do mundo e todos os seus perigos. Agora, eu também acho que dá para aproveitar ele só como essa experiência sensorial, como essa viagem guiada para dentro de um pesadelo. Aliás, eu não cheguei a falar disso antes, mas eu acho impressionante como esse filme consegue recriar tanto a estética quanto a textura de um pesadelo. É algo que eu acho fantástico e muito macabro ao mesmo tempo. Então, bem, assistam os filmes do Kyle Edward Ball, se vocês tiverem coragem. E também um pouquinho de paciência, né? Eu fiquei realmente impressionado com essas duas obras e eu tô muito curioso para ver o que o diretor vai fazer no futuro. Eu só espero que ele demore um tempinho, porque assim, eu preciso me recuperar de todos os estragos emocionais e físicos que esses filmes me causaram. Eu realmente não estava preparado para isso. E vocês, já viram Skinamarink? O que vocês acharam? Vocês ficaram com medo ou acharam tedioso? Deixa aí nos comentários para a gente poder continuar essa discussão. E se lembre também que caso você queira ajudar esse canal, por favor, não esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece, que gosta de filme de terror, de livro ou de qualquer outra coisa associada ao gênero, para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Pra mim, o único defeito desse filme é que não toca a clássica música Skinny Marink Dink Dee da Xuxa. Aí eu acho realmente um absurdo. Isso é imperdoável e eu não acredito que eu vou ter que fazer meu próprio remake desse filme só pra poder botar uma trilha sonora decente.